Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é o vídeo sobre o último dia do Festival do Rio 2015, o 13º dia do festival. Hoje eu vi 3 filmes, os 3 muito bons, aliás 2 muito bons e um excelente. Os filmes foram Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, que é um filme que ele tinha tudo para ser formulaico. Aliás, de certa maneira ele é formulaico, ele adere a várias convenções dos indies norte-americanos. Aliás, é engraçado, eu falei sobre isso quando eu estava comentando um outro filme de festival, não lembro qual, que quando o termo indie ele foi criado ele normalmente, originalmente, ele deveria descrever um modelo de produção. Um modelo de produção independente dos grandes estúdios. Mas com o tempo, o termo indie e os filmes independentes norte-americanos deixaram de ser simplesmente um modelo de produção e passaram a se transformar quase num gênero em si mesmos, porque aderem a certas fórmulas que são muito comuns entre esses filmes. E esse Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, ele também segue várias. Por exemplo, só o fato de ele ser dividido em capítulos engraçadinhos já é algo muito comum nesse tipo de filme. O tipo de personagem, a maneira como eles comunicam, o uso de música e o tipo de música que eles usam no filme, tudo isso confere um tom formulaico. Aliás, até a estrutura do filme é previsível. O filme, antes de qualquer coisa, o filme ele gira em torno de um personagem que está no último ano do ensino médio, um cara chamado Greg, e ele tem uma colega de colégio que descobre que está com leucemia, e a mãe dele o obriga a passar algum tempo com essa menina e eles se tornam amigos. E ele também tem um amigo chamado Earl, que está no título original do filme, com o qual ele refaz filmes clássicos, só que eles mudam o título um pouquinho e aí refaz uma versão seguindo o título bom. Por exemplo, Midnight Cowboy vira 12:48 Cowboy, e aí o filme passa à tarde. Esse tipo de coisa adolescente, mas que é divertida pela maneira como eles executam. Mas como eu falei, até a estrutura é uma estrutura previsível, onde você tem os dois primeiros atos muito divertidos, muito engraçados, e com isso eles conquistam o espectador que passa a se importar com aquelas pessoas. Para, enfim, chegar num terceiro ato mais dramático, em que toda essa construção através do humor, do nosso apego aos personagens, ela é recompensada através do drama. Mas seguir fórmula não é algo necessariamente ruim se funciona e se, o que é importante, em determinados momentos o filme sabe subverter as convenções. E em diversos momentos da narrativa, esse Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, ele consegue subverter as convenções. E o que importa, acima de tudo, é que o filme funciona em função do bom roteiro, das boas atuações, de uma direção que não é intrusiva, que não tenta chamar atenção para si mesmo, porque nesse tipo de filme seria algo talvez fatal. Como eu falei, é um filme que você acaba sendo conquistado pelo humor dos personagens, que é um humor casual, né? Não parece em nenhum momento que eles estão se esforçando para fazer o espectador rir. A personalidade dos personagens leva o espectador a rir, mas é claro que essa personalidade, as personalidades elas são cuidadosamente construídas e o segredo está em fazer com que isso pareça natural, e o filme consegue. E aí no momento da catarse emocional do filme, ele funciona. E isso é recompensador para o espectador. Então é um filme que eu gostei muito. E que vai ser lançado no Brasil, já está inclusive com legenda já no próprio filme, sem ser legenda eletrônica. É um filme que eu gostei muito, esse Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme francês chamado Como Gente Grande. E é um filme ancorado na excepcional atuação do protagonista, que é um adolescente, um ator adolescente estreante, se eu não me engano, mas que é um ator absurdamente carismático, que oferece uma performance muito naturalista e muito disciplinada. Ele sabe o momento de se expressar com mais intensidade e no momento de recolher e de se recolher e ser mais introspectivo. E o filme acompanha esse garoto, um garoto de uma periferia, que mora com a mãe, e para poder, enfim, ele descobre que vender maconha vai ser algo que vai permitir com que ele consiga juntar dinheiro para ajudar a família e tal, e ele entra nesse mundo meio sem querer e meio querendo, mas sem entender as consequências daquilo, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando as dificuldades desse menino na escola, porque ele fez um compromisso com a diretora da escola para melhorar sob a pena de ser expulso.
O filme funciona basicamente graças à atuação do protagonista e a maneira como o filme nos leva a criar um vínculo com esse menino. O interessante é que o filme é engraçado porque isso também se encaixa no Eu, Você, a Garota que Vai Morrer. É um filme que tem uma certa artificialidade, principalmente na resolução dos seus conflitos principais, que a gente poderia normalmente falar assim, olha, não, isso é cinematográfico demais, isso é forçado demais, mas embora a gente reconheça isso como espectador, a gente aprecia, porque a alternativa seria talvez dolorosa demais. Então é um filme que consegue inclusive ter bastante leveza considerando o mundo no qual ele se passa e o tema que ele aborda. E isso também é algo que o filme parece fazer fácil, natural, mas que exige um cuidado muito grande na construção. Então outro filme que eu gostei muito disso como Gente Grande. E o último filme que eu vi no dia, e que também foi meu último filme desse festival, desse ano, foi o documentário sobre a Janis Joplin, chamado Janis Little Girl Blue. E que é um documentário, obviamente, sobre a vida da Janis Joplin, sobre a sua juventude, adolescência, a sua ascensão ao estrelato e a sua morte, mas oferecendo um insight sobre a Janis Joplin, que é um insights, aliás, muito sensíveis, em que aquela imagem que normalmente as pessoas fazem da Janis Joplin, não só dona de uma voz poderosíssima, mas de uma mulher entregue aos vícios, ao álcool, às drogas, o filme mostra que sim, apesar de ser realidade, não é uma caricatura ali por trás, ali. Existe uma pessoa por trás, com motivos para aqueles vícios. Então a gente percebe, por exemplo, que muito das mágoas, das dores que a Janis Joplin acabaria não só manifestando nas suas músicas, mas nos seus vícios, a gente descobre parte da origem deles. É claro que ninguém é fácil de decifrar, não é um personagem de ficção em que uma coisa ou outra decifra quem é essa pessoa, mas o filme nos oferece várias pistas para entender um pouco mais das motivações, dos traumas e dos motivos por trás das ações da Janis Joplin. Nesse sentido ele lembra o M sobre a Amy Winehouse, embora eu considere esse Janis infinitamente melhor, porque o Janis, como eu comentei, o M, aliás, como eu comentei num dos vídeos do Festival de Cannes, eu não vou lembrar qual, é um filme problemático em que ele parece, do ponto de vista visual, ele parece simplesmente uma colagem de fotos com uma narração por cima. Até comentei que parecia um PowerPoint em alguns momentos. E esse filme da Janis não. Ele traz várias imagens de arquivo, vídeos, entrevistas, imagens de bastidores da juventude dela, do início da carreira. E é um filme que cria um retrato multifacetado sobre uma figura absurdamente fascinante e incrivelmente talentosa. Eu fiquei realmente muito tocado por esse Janis Little Girl Blue, que foi esse documentário. E foi uma maneira ótima de encerrar o Festival do Rio 2015. Então é isso. Ao longo desses 13 vídeos eu comentei 47 filmes e escrevi sobre vários deles também no Cinema em Cena. Eu espero que vocês tenham apreciado a cobertura do Festival do Rio e daqui a 10 dias a gente volta a se ver durante a cobertura da Mostra de São Paulo. É isso. Um grande abraço e bons filmes.